Meus prezados amigos, está no ar mais um programa Palavra Urgente. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. E Deus sempre estará pronto, disposto a ajudar toda e qualquer pessoa que recorrer a Ele. Apesar de Ele ser soberano, está sentado no trono que está acima dos céus. Os céus e os céus dos céus não podem conter a glória dEle. Mas Ele se importa conosco de tal maneira, como o próprio João testificou no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Palavra Urgente, esse programa abençoado que Deus colocou no ar, né? Você que assiste tanto pela nossa TV, pela Rede TV, você que nos acompanha pelas nossas mídias aí sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, @Palavra Urgente. Você escolhe ali qualquer um dos programas, são vários pastores que apresentam, não somente eu, e com certeza Deus vai te abençoar. E este Deus não desamparou a Janete. A Janete foi diagnosticada com um problema gravíssimo e isso veio para assustaria qualquer mulher. Esse Palavra Urgente, nós em cima dos testemunhos de pessoas que passaram por situações difíceis, nós assim trazemos a boa palavra, a Palavra Urgente, mas também temos reportagem, tem um especialista que vai falar também sobre a enfermidade e no caso, hoje aqui, você vai ver agora, eu não vou falar não vou falar, vou deixar para a sua curiosidade. Eu vou chamar aqui agora a personagem de hoje, que é a Janete Prado. Janete, é contigo, seja bem-vinda. Em março de 2022, Janete realiza a cirurgia de histerectomia, pois sofria com dores e sangramentos constantes por causa de miomas no útero. Entretanto, mesmo após o processo cirúrgico, os incômodos não passam. E depois disso, eu vim percebendo, que eu ainda continuava com dores e tinha sangramentos. Aí, como eu pensei, poxa, todo mundo que faz essa cirurgia, então fala que o sangramento é zero, né? Então eu falei, alguma coisa tá de errado comigo. Ela dizia assim, hoje eu tô com uma dor muito forte no pé da minha barriga aqui, né, doendo. Aí eu resolvi procurar um médico, fui consultar de novo, em dezembro. Aí eu fiz esse exame, essa ultrassom. Aí constou que eu estava com um cisto no ovário direito, que estava todo tomado o ovário por esse cisto e não dava nem para ver. Que situação, hein? Situação difícil. Imagine você, mulher, passar por uma situação como essa. Quem sabe você não está passando por isso. De repente eu estou falando aqui com uma mulher que não está conseguindo nem levantar da sua cama. Que teve que se privar de tantas coisas por causa desse mal, por causa de cisto no ovário, por causa de outra enfermidade que debilitou a sua saúde. Quero dizer que tem solução. Tem solução. Mas o médico disse que não tem. Não foi o médico dos médicos. Quem é o médico dos médicos? É o Deus Todo-Poderoso que te criou. Ninguém melhor do que Deus para conhecer toda a anatomia humana. Deus, Ele vê até além do que os maiores especialistas podem ver e faz o que os grandes especialistas não conseguem fazer. O que é impossível para os homens é possível para Deus e se você puder crer também, tudo lhe será possível. Não perca o ânimo, não perca a fé. Vamos agora a essa segunda parte aqui do nosso programa Palavra Urgente, que é a reportagem. Vejamos agora o que essa reportagem tem para nós. Os cistos são bolsas cheias de líquido que se formam ao redor ou dentro dos ovários, podendo variar de tamanho. A grande maioria deles são benignos, sendo os principais responsáveis pelos sintomas. Porém, os cistos podem ser malignos, ou seja, serem diagnosticados como câncer. Normalmente, não apresentam sintomas. Dores na pelve, durante a ovulação, atrasos e mudanças no ciclo menstrual, sangramentos fora do período, ganho de peso, náuseas e vômitos são alguns sinais que a patologia causa.
Eles podem ser causados por alterações hormonais, endometriose, infecções, gravidez e o uso de medicamentos. Calma, não é para se assustar. De repente, você é uma mulher ou uma jovem que está com algum desses sintomas. Será que eu tenho um cisto? Será que eu estou com essa enfermidade? Será que os meus ovários estão comprometidos? Bem, para isso, só um especialista é que poderá realmente examinar e dar o diagnóstico. E o especialista da área, ou a especialista, é chamado de ginecologista. E aí, minha amiga, qual a última vez que você fez um exame ginecológico? Qual a última vez que você foi a um ginecologista? Pelo que eu sei, a mulher casada é de 6 em 6 meses, né? E a solteira de ano em ano. E tem mulheres que nunca foram ginecologista. Nada melhor, sempre digo, nada melhor do que prevenir. Por isso que deve-se procurar recorrer aos especialistas para fazer os exames necessários. E por falar em ginecologista, hoje a doutora Carla Cooper, ela vai nos dar aqui melhores instruções, explicações sobre essa enfermidade, o que fazer, o que evitar, quais são os sintomas. Vamos deixar com ela agora? Doutora Carla, seja bem-vinda. O cisto no ovário, ele acontece pelo menos em 9 de cada 10 mulheres, uma vez na vida, ao longo da vida dela, tá? É chamado de cisto quando você tem imagens acima, imagens ultrassonográficas, tá? Ou projeções na topografia dos ovários, que são chamados anexos do útero da mulher, acima de 3 centímetros. E existem vários tipos de cistos nos ovários. Os principais sintomas do cisto ovariano são principalmente dor pélvica, tá? Em especial na região de baixo ventre da mulher. Ele pode gerar uma dor específica, principalmente nos anexos, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Eles podem sim, dependendo do tipo de cisto ovariano, aumentar a secreção vaginal, porque eles secretam hormônios, tá? Eles também podem causar dor e desconforto na urina, porque eles podem pressionar a região da bexiga. Eles podem causar dor aguda, lancinante, insuportável, no caso, por exemplo, dos cistos hemorrágicos se romperem e cair líquido ou sangue na pelve da mulher, ou quando esses cistos aumentam de volume e eles podem torcer o anexo. Isso são grandes urgências onde a paciente precisa ser operada. Sim, prejudica a qualidade de vida da paciente, primeiro pelo medo. Uma mulher que descobre um cisto no ovário, ela vai ficar apavorada achando que esse cisto pode se transformar, por exemplo, numa situação cancerígena, tá? E é importante a gente citar sobre isso. Os cânceres de ovário, eles estão mais relacionados em mulheres no período de pós-climatério e menopausa, principalmente acima dos 50 a 60 anos, tá? Os critérios de gravidade dos cistos, especificamente, porque os cistos são situações benignas na maioria das vezes. O que nós vamos fazer é diferenciar o tipo de cisto, se ele tem uma linhagem germinativa ou epitelial. E junto com isso, nós vamos fazer identificação até mesmo de marcadores tumorais, ou seja, são exame de sangue que a gente avalia se existe algum critério de gravidade ou não, além do aspecto ou na ultrassonografia ou na ressonância da pelve, para a gente saber. Na maioria das vezes, sendo benigno, não tem risco de câncer, mas sim ele pode levar ao óbito. Por quê? Se você tiver um cisto hemorrágico volumoso de sangue e ele rompe na cavidade e a paciente não recebe assistência adequada e cirurgia, a mulher está sangrando para dentro da barriga e, se não socorrida, pode levar ao óbito. E agora nós vamos para a segunda parte da novela dela e você poderá ver um pouquinho mais da situação dela e o que ela fez diante de uma situação tão complicada dessa na vida dela, né? Vejamos.
Isso, teria que fazer uma outra cirurgia, porque a médica falou que tinha aparecido algo que aparentemente era maligno, né? Então a cirurgia tinha que ser feita, no caso, né? Para retirar o restante, né? Para retirar tudo, tirar a trompa, tirar o ovário, tirar tudo daí. Como não fazia nem um ano que eu tinha feito a primeira cirurgia, eu não aceitei. Eu falei, não, eu não vou fazer cirurgia. E eu fui protologando, e eu orando e sempre falando para Deus, Senhor, eu não vou fazer uma nova cirurgia, eu não vou me cortar de novo. Falei, já chega de tanto cortes, eu não quero fazer essa cirurgia. E fiquei firme. Então, assim, em casa, né, nas minhas orações, então isso que eu acompanhava junto com o missionário, as orações dele. Mas aí ela começou determinável, que eu orando, buscando, disse, eu não aceito e eu vou contar para Jesus o milagre que ele fez e ele já fez em mim, né? Daí veio o projeto de vida, eu coloquei no meu projeto de vida, as campanhas que o nosso pastor lá na igreja faz, eu também sempre ali junto, firme, orando ali, e foi o que eu fiz, né? Coloquei no meu coração que eu ia receber a bênção. Atitude de fé, ela assumiu a posição espiritual que todos nós que cremos em Deus devemos assumir. Se você não crê, aprenda a crer, procure uma igreja. Você está aqui assistindo o programa Palavra Urgente, você pode assistir o missionário R.R. Soares no programa Show da Fé. Temos o Fala Amigo, todo meio-dia com o pastor Michael. Também temos o SOS. São programas abençoados por Deus, apresentados por pessoas ungidas. E não é uma apresentação qualquer, é a palavra sendo pregada, cultos sendo realizados, que pode alcançar você. Então, é preciso que você se volte para aquele que pode salvar a sua vida. Quem, pastor? Deus. Deus, é Deus. Deus, ele nunca se preocupou em querer provar a sua existência. A Bíblia parte do seguinte princípio. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, a partir do momento que a pessoa ela toma a iniciativa de recorrer a Deus, Deus vai se revelar a ela. Na Bíblia encontramos o caso de um pai cuja filha estava horrivelmente moribunda, estava até à beira da morte. Ele foi até Jesus e ele pediu para que Jesus fosse com ele até a sua casa, com esse objetivo. Qual o objetivo? Com o objetivo de curar a filha dele. Enquanto Jesus se disponibilizou a ir com ele, dirigia-se até a casa desse homem, veio uma mulher com fluxo de sangue, a chamada mulher hemorrágica. Ela sofria também há muito tempo com uma hemorragia. Olha só, ela sofria com uma hemorragia. Olha o que o cisto causa, né, no útero, no organismo, né, da mulher. Sangramento. Qual o problema que essa mulher hemorrágica tinha, não sabemos. Jesus deu assistência a essa mulher porque ela resolveu tocar nele, ela foi curada, tão somente tocar em suas vestes eu sararei, assim aconteceu. Ela foi determinada como a nossa personagem aqui, ela determinou e ela foi curada. Mas o que aconteceu? Aconteceu que enquanto Jesus deu assistência a essa mulher hemorrágica, vieram os servos desse homem e disseram para ele, não incomode mais o mestre, porque a sua filha, ela já faleceu. Agora veja o que Jesus disse para esse homem no livro de João, no capítulo 5, ou seja, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Leia comigo aqui agora, assim disse Jesus. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. O que Jesus disse? Não temas, crê somente. Essa senhora tomou a decisão, não, eu não vou operar, não é que ela foi rebelde, não vou, mais uma vez, ter que me sujeitar a essa cirurgia, vou ser cortada mais uma vez, Deus vai me curar. Quer dizer, ela deixou o medo de lado, deixou a preocupação de lado e colocou a fé em ação. No momento que ela colocou a fé em ação, o que aconteceu? Ela vai dar agora aqui a parte final do testemunho dela. Assista. Aí, o dia 31 de março, né, de 2023, esse ano agora, eu marquei a ressonância. Eu fui lá e fiz a ressonância, tudo certinho.
Aí, quando peguei para pegar o resultado também, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não entendo nada, mas eu quero ver antes do médico, né? Eu já abro os exames, já olho tudo. E dessa vez, não, eu senti uma paz tão grande no meu coração, sabe? E sabe o que é? Você não tem uma vontade de abrir aquele exame? E minha mãe sempre falava para mim, abre para ver o que. Eu falei, não, mãe, eu não vou abrir, porque quem vai abrir vai ser a médica dessa vez, só para mim constatar a minha vitória, a minha bênção. Ela vai dizer para mim que eu não tenho mais nada, então eu não vou abrir. E aí eu levei no dia ela lá na médica, né? O dia marcado, levei lá ela e ela levou os exames e aí eu vi quando ela veio, né? Eu tava no carro esperando, né? Eu vi que os olhos dela vieram brilhando. Quando eu entreguei pra médica, nem ela sabia o que falar pra mim. Ela falou, eu não sei o que aconteceu, né? Mas a ressonância é um exame mais completo que tem. Ela falou, e se não tá constando nada aqui, eu não sei o que aconteceu. É como se eu nunca tivesse nada. Então, tipo assim, quando você vê a maravilha de Deus, a obra de Deus operando e curando, trazendo a cura ou fazendo a cirurgia invisível, no caso, é só a fé mesmo que produz alegria e contentamento no coração da gente, né? Graças a Deus, hoje eu não tenho mais dor, não tenho mais sangramento, não tenho mais nada. Para a honra e glória de Deus eu recebi minha bênção. A alegria do Senhor é a vossa, a minha, a nossa força. Ela exerceu a fé, essa fé mudou a mentalidade dela, o modo de pensar, né? De agir e reagir à situação, e através da fé o milagre aconteceu. Vamos orar? Aponta a sua mão aqui para mim, eu vou orar aqui, põe a sua mão aqui com a minha. Isso, põe aí na tela do televisor, no receptor que você está assistindo, põe a sua mão. Se puder, se não, direcione a minha mão aqui, em direção à minha. Amado Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e eu te peço, coloca, Pai, o teu poder nessa mão agora. Unção de poder, meu Pai, unção para despedaçar o jugo, para quebrar todo o mal, para destruir toda a enfermidade, eliminar toda a dor e gerar a cura. Diga assim, a minha mão está abençoada, em nome de Jesus. Agora coloca essa mão no local da dor, da enfermidade. Coloca, vai lá, faz. Coloca a sua mão aí, onde você está sentindo a dor. Feche os seus olhos. Pai, essa mão não é mais uma mão comum. É uma mão ungida pelo Senhor. Libera agora o teu poder através dessas mãos, ou dessa mão, e o mal, meu Deus, que essa pessoa está enfrentando, a doença ou a dor, seja qual for o mal. Eu determino agora que esse mal seja destruído pela autoridade que há no nome de Jesus. E quando essa pessoa tirar a mão do corpo dela, meu Deus, o mal desaparecerá no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Queima, Pai, todo mal, destrói todo mal. Está abençoado em nome de Jesus. Pode tirar a mão, vai lá. Faz o que você não estava podendo fazer. Levanta, aperta, procura o caroço, mexe o pescoço, agacha, faz o que você não podia fazer. Eu tenho certeza que Jesus Cristo te deu saúde. Agradeça a Ele, louve o nome dEle. Amém? O Palavra Urgente finaliza aqui, finalizamos aqui o programa Palavra Urgente. Acompanhe-nos, @Palavra Urgente, seja pelo Instagram ou pelo YouTube. Você pode acessar, dê o seu like aí para nós. Eu sou o pastor Luiz Fernando, responsável pela Igreja Internacional da Graça de Deus em Santa Cruz, domingo, 8 da manhã, às 15 e 18 horas. Faça-me uma visita, olha, vou te receber com muito carinho. Agora assista esse clipe e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.